Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. Estou aqui embaixo da coberta porque tá muito frio, muito frio. E eu decidi trazer para vocês, responder, na verdade, algumas perguntas de vocês com relação ao arquétipo da águia e o meu processo de separação. Então, embaixo de alguns vídeos, algumas pessoas me perguntaram: Dani, você acha que você se separou por causa do arquétipo da águia? Teve pessoas que falaram, já vieram, né, direto. Ah, ela sabia que o arquétipo da águia podia gerar separação. Então, por que ela ativou se ela era casada e sabia que, né, podia se separar? E aí eu decidi trazer para vocês esse conteúdo sobre a minha visão do que aconteceu e se tem relação com o arquétipo. E também é uma forma de compartilhar como que um arquétipo funciona na prática e tudo o que pode acontecer, porque algumas pessoas acham que é só uma imagem, né, não muda nada, é besteira e tal. E eu acredito muito no poder dos arquétipos, eu faço ativação consciente dos arquétipos há um pouco mais de 7 anos, 8 anos mais ou menos, já tem muito tempo que os arquétipos fazem de fato parte aí da minha vida, né? Só que a águia é um arquétipo que eu nunca deslumbrei assim, porque eu tinha um pouco desse medo de ir para um lado muito governante, muito mandona, muito líder, muito empresária, assim, muito estruturado, que eu não queria, porque eu gosto muito de liberdade. Então era um arquétipo que nunca me chamava muita atenção. E a primeira vez assim que eu tive esse contato mais perto foi justamente quando eu reencontrei o Alex, que no caso é o meu ex-marido. Eu saí naquele dia pra me levar pra tomar uma cerveja, enfim, ouvir uma música ao vivo e a gente se reencontrou naquele dia, ele tava tocando e na tela do celular dele tinha o arquétipo da águia. E eu falei, nossa, você usa arquétipos? Daí ele não sabia o que era. Aí eu falei, mas você gosta de águia? Ele assim, sei lá, eu vi essa imagem da águia aqui e ela me dá força. Então eu coloquei essa imagem aqui na tela do meu celular. Eu falei, nossa, tipo, eu achei muito corajoso, assim, porque como alguém que faz consultoria de arquétipos, e eu já atendi muita gente que teve muitos problemas com arquétipos, eu nunca recomendaria uma águia para uma pessoa que trabalha de carteira assinada, para uma pessoa que tem um emprego fixo. Então tem vários, não é um arquétipo que qualquer pessoa aí pode usar, porque é um arquétipo muito forte, que tem uma frequência muito elevada e vai exigir bastante da pessoa, né? Então, ser águia é muito desafiador, né? Já começa que é uma energia de muita independência, ela voa com as próprias asas, ela voa muito alto, ela só voa com outras águias, ela tem uma visão, né? Aquela visão de águia, ela vê coisas que a grande maioria não vê. Então, dependendo do contexto, a pessoa tem uma visão mais limitada e ela vai ter que expandir muito para sustentar uma frequência de águia, porque você traz o arquétipo para sua vida e o arquétipo ele vai exigir que você se desenvolva e que você responda à altura daquela frequência, né? Então eu não tinha coragem assim e eu achava que aquele arquétipo da águia sempre era demais para mim. Mas beleza, ele tinha ali o arquétipo na tela. E gostava e ficou com o arquétipo e eu tava ali na minha vida, ali empreendendo, fazendo minhas coisas. E aí, acho que uns 2, 3 meses atrás, esse arquétipo começou a aparecer pra mim. Isso aparecia em vídeo, eu fechava os olhos e eu via a águia, eu dizia, nossa, eu não vou ativar a águia, porque eu não quero. E eu acho que eu tinha um pouco de medo, assim, da minha capacidade de crescer, de liderar e tal, mas delegar sempre foi uma dor pra mim. Eu sempre tive dificuldade de mandar, eu sempre gosto de fazer tudo sozinha. E aí, ok, eu pensei, bom, vou ativar o arquétipo da águia e fiz um vídeo contando pra vocês. Só que no mesmo momento que eu ativei a águia, o Alex já tinha desativado a águia do celular dele, ele já não tava mais com aquela imagem da águia, e eu falei assim, olha, eu vou fazer uma ativação do arquétipo da águia e se tu puder botar também a imagem da águia, porque eu sei já que tu gosta, né? Porque quando a gente se reencontrou, tu tava com uma águia na tela do teu celular, para evitar que a gente possa, né, ter alguma separação, enfim, porque águias voam com águias.
Então, quando você traz um arquétipo para sua vida, esse arquétipo, ele influencia na tua assinatura vibracional. Então, eu acredito em lei da atração e eu acredito muito em energia. Então, todo dia a gente emana uma assinatura vibracional, uma frequência, e dentro dessa assinatura vibracional, a gente vai atrair situações, oportunidades, coisas entram e saem da nossa vida porque vai combinar ou não com aquela frequência. Então, quando você bota numa estação, a música vai tocar um pagode. Para ouvir outra música, você tem que botar em outra frequência, em outra estação. Então, é mais ou menos assim que funciona ali os arquétipos. Então, quando você traz uma energia arquetípica para tua vida, uma sereia, você se sente mais vaidosa, você se sente com uma vontade de se cuidar mais. Quando você traz um imperador, você se sente mais autodomínio, você se sente mais disciplinada. Então, essas energias, elas influenciam como a gente se sente e também o que a gente atrai a partir daqueles arquétipos. Então, se você bota Jessica Rabbit, você vai ver que você começa a atrair mais olhares e você não tá usando roupa curta ou mais decote. Você continua usando suas mesmas roupas, mas aquele arquétipo mudou a tua assinatura vibracional e você começa a atrair mais olhares. A mesma coisa acontece com Cleópatra e por aí vai. Então, no mesmo dia, nós escolhemos juntos essa energia, né? Eu escolhi pra mim e ativamos juntos o arquétipo da águia. E ok, trouxe a águia pra minha vida, eu disse, bom, vou observar tudo que acontece e como eu vou me sentindo. E à medida que eu ia convivendo com a águia, foi muito legal, porque a águia, como ela delega, e pra você delegar, você tem que confiar que o outro vai conseguir fazer tão bem como você ou melhor do que você. Então foi muito legal, porque a Lê fez a identidade visual do ateliê e foi muito bom confiar no trabalho de outra pessoa e dizer, uau, né, eu jamais conseguiria fazer algo tão bom como a Lê fez, assim, tão incrível, o trabalho dela foi excelente, a identidade de marca do ateliê. Eu tô com a águia ainda, né, caso vocês tenham dúvida, eu continuei com a águia. Veio a Clau, que é a consultora de imagem e estilo, de como que eu vou confiar alguém que vai decidir a cor do meu cabelo, como que eu vou me ver na frente do espelho, como que uma pessoa fora de mim vai poder escolher o melhor pra mim. Eu tinha esses conflitos de delegar, de confiar, eu sempre quero fazer tudo do meu jeito, assim. Muito centralizadora, que é uma característica do arquétipo do criador, né, da criadora. E aí veio a Clau, né, que tá comigo ainda, a gente só fez 2 encontros, a gente ainda tem um caminho pela frente sobre mudar essa questão da imagem, enfim, e isso foram coisas boas que a águia foi me trazendo, né? Só que a águia, gente, ela é um arquétipo, eu que uso o arquétipo há 7, 8 anos, eu não tinha coragem de usar a águia. Então eu tinha consciência que era um arquétipo de uma frequência muito elevada. E eu pensei, bom, talvez eu já esteja pronta para esse arquétipo, né? Então a águia, ela voa muito alto, a águia é um arquétipo solitário, ela não tem paciência para ficar ciscando como um arquétipo da galinha que tá sempre olhando para baixo, ciscando no terreiro. A águia, ela tá vendo coisas que a grande maioria não vê. Ela vai desejar experiências que a grande massa não deseja. Ela vai querer caminhar com outras águias que estão voando alto, que estão vendo coisas além, que estão desejando coisas maiores. Ela vai delegar, ela não vai se sobrecarregar, porque ela vai criar uma equipe, ela vai confiar em pessoas para construir esse negócio, porque ela entende que ela não vai conseguir crescer sozinha, mas que ela precisa da visão também de outras águias para ir além. Então eu entrei no movimento para viver tudo o que esse arquétipo podia me ensinar. Então, quando a gente traz um arquétipo para nossa vida, lembra que muda a assinatura vibracional? Ele vai te levar para um lugar e ele vai tirar de você tudo aquilo que te impede de chegar naquele lugar. Então, por exemplo, o lobo. O lobo, ele tem uma frequência de lealdade. Lá no arquétipo na prática, eu cansei de ler comentário de pessoas que trouxeram o arquétipo do lobo, que é uma frequência de lealdade, porque o lobo, ele escolhe aquela parceira e fica com ela pro resto da vida, e descobrir traição do marido. E ela assim, mas não era pra ser lealdade? Ok, mas tudo que não é leal vai vir à tona para que a frequência seja limpa de acordo com o arquétipo, de acordo com a lealdade. Quando eu comecei a trazer
arquétipos da energia feminina, que eu também eram arquétipos que eu odiava, assim, eu não queria nada disso, Cleópatra, Sereia, Afrodite, porque eu sou muito masculino, né? Eu tenho muito a energia yang, eu sou a pessoa que gosta de começar projetos, eu sou o negócio dos empreendimentos, né? E o feminino é uma energia mais tranquila, uma energia que vai pausando. Então, à medida que eu ia trazendo arquétipos femininos, isso ia mudando minha assinatura vibracional e isso ia levantando o quê? As crenças limitantes que me impediam de ser feminina. Então, eu comecei a perceber que eu tinha crenças de que o feminino é fraco, inconscientemente eu tinha essa crença, e que era o masculino era que tinha força, né? Eu tinha crença que o feminino é fútil, eu tinha crença que a mulher que é vaidosa e que ela é muito feminina, ela é burra, porque a mulher não pode ser bonita e inteligente, porque se ela é muito bonita, parece que ela já tem o carimbo de que ela é burra, de que ela é fútil, de que ela não só se preocupa com a aparência, ela é uma mulher rasa. Então, à medida que eu ia trazendo o feminino, a energia feminina, ia vindo à tona tudo que me impedia de ser mais feminina. Então, é assim que os arquétipos funcionam. Então, você vai trazer essa frequência. O que não tiver bloqueio, o que não tiver crença, o que você já tiver pronto para manifestar, o arquétipo já vai manifestar, porque você mudou a assinatura, você já está atraindo aquilo. Mas também vai levantar tudo aquilo que te impede de viver aquilo que aquele arquétipo está trazendo para você. Então, com a águia, o que eu acho que aconteceu? Primeiro que eu acho que quando o Alex colocou a águia, que a águia vê, tipo, coisas que a grande massa não vê, porque ela tá num ângulo diferente, ela tá voando alto. Quando você traz a águia pra tua vida, o que vai acontecer? Você vai atrair pessoas, situações que vão te ajudar a enxergar além. Então, eu acho que eu não era uma águia, ou não me reconhecia como, quando eu encontrei o Alex, mas eu era uma pessoa que via coisas que talvez ele, no universo dele, ele não via. Então, de alguma forma, quando a gente se encontrou, o que aconteceu? Ele acabou saindo da rotina que não serve para uma águia. Uma águia, ela não vai conseguir ter a rotina do CLT, né, de servir. Ou ela vai ser gerente, líder, dona da empresa, né, porque ela tá lá no topo. E a gente acabou se encontrando e ele acabou, de fato, vivendo outras coisas, tendo uma rotina empreendedora, e eu acho que a gente se uniu por causa desse arquétipo. Mas eu também acho que a gente se separou, sim, por causa desse arquétipo. Por quê? As pessoas têm essa coisa de achar que vai trazer o arquétipo e o arquétipo, ele vai manifestar o que está pronto. Mas ali, quando você traz aquela frequência para sua vida, você tem uma energia disponível sobre aquilo e sobre aquela frequência. E aquela frequência vai te trazer oportunidades. Só que é você que tem que dizer sim para essas oportunidades. É você que tem que aproveitar essas oportunidades e entrar nesse movimento do arquétipo. Então, eu acho que o que aconteceu eu trouxe a águia, e a águia, ela tem me ajudado a confiar, a delegar, hoje eu já penso, né, em sala comercial, já penso, né, em um negócio físico e equipe, por aí vai. Mas a águia também, assim como o lobo, que vai mostrar a traição e tudo que impede de viver a fidelidade, a águia também vai revelar tudo aquilo que te impede de talvez voar mais alto, de tudo aquilo que te impede de ter essa visão mais ampla de longo alcance. Então, o que eu acho que aconteceu com o nosso relacionamento? Sustentar uma frequência de águia é muito difícil. Eu acho que eu até cogitei trazer o Alex como sócio da empresa, que eu já tinha empresa, né, de gente ser sócio ali, mas acabou que não rolou, enfim, porque eu tinha esse conflito de não ver ele como essa pessoa, né, que discute as questões da empresa e todas as responsabilidades que uma empresa exige, e que eu acho que a gente tinha que estar ali um do lado do outro desse lugar. E a questão do perfil, porque eu acho que nem todo mundo vai ser feliz sendo empresário, empreendedor, dono de empresa, entende? E aí a águia, eu acho que ela só veio revelar quem era quem, assim, na essência, na natureza, e o que talvez estava me impedindo de ver além, porque enquanto eu estava ali visualizando a questão dos imóveis, a questão do ateliê, pensando em loja física e comprando
seda, comprando potinho, comprando cera de vela, fazendo curso de design de vela, comprando embalagem, de alguma forma o meu ex-companheiro alimentava outras coisas muito diferentes de negócios. Então, o arquétipo, ele vai te mostrar, ele vai, né, dar um jeito de você sair da frequência do que te impede de voar alto. E aí você sempre vai ter uma escolha. Você pode continuar e você pode soltar e andar na direção do que vai fazer você alcançar aquilo que o arquétipo pode te levar a alcançar, porque o arquétipo ele sempre vai mudar a tua frequência vibracional e ele vai trazer à tona, ó, isso aqui é assim, isso aqui não combina com lealdade, essas crenças aqui te impedem de ser mais feminina, isso aqui você vai começar a receber mais convite, você vai começar a receber mais olhares, mas você tem a escolha de receber esses olhares, de trocar com essa pessoa ou não, ficar fechada no teu universo de ostra ali, de concha. Então eu acho que sim, né? Eu acho que, mas Dani, ele não tava com a águia. Volto a dizer, o arquétipo não vai fazer a nossa parte, é igual Deus. A gente quer que Deus faça tudo, não. Deus já nos deu uma mente super inteligente, com uma capacidade de raciocínio incrível, um corpo capaz de criar brigadeiro, fazer empadão para vender, tem tudo aí, celular para gravar vídeo. Às vezes a gente quer que Deus faça, mas Deus faz o impossível, porque a gente tem que fazer o possível, sabe? Então é assim que eu vejo o arquétipo também. Então sempre que eu trago um arquétipo para minha vida, eu observo já o que eu sinto, eu observo já as mudanças de pensamento e, acima de tudo, eu observo as oportunidades que começam a surgir na minha vida. Porque o arquétipo ele sempre vai atrair pessoas que vão te ajudar a ascender de acordo com a frequência. Então eu acredito muito que essa troca de estilo, isso é um reflexo da águia, né? Essa questão de eu começar uma empresa, fazendo uma identidade com uma profissional excelente, que tem um trabalho excelente e que traz esse profissionalismo, isso é o arquétipo da águia, porque eu sou a pessoa que eu vou no Canva, pego uma imagem, pego uma letra e faço uma logo. Eu sou essa pessoa, sempre fui essa pessoa. Então, a águia, ela vai trazer as situações, mas cabe a mim continuar indo lá, fazer a logo do meu jeito e me vestindo do meu jeito, ou cabe perceber, a águia tá trazendo pessoas, situações, né, pessoas capacitadas para que eu venha a ascender. E vai mostrar tudo que te impede de ascender. Então eu acredito que a águia, na questão, né, do Alex, veio mostrar para ele, talvez, tudo que impedia ele de ascender, que talvez era essa conexão com os velhos hábitos do passado, com as questões do passado. Cabe a pessoa, isso aqui me atrasa, eu vou dar um passo para trás e vou seguir pro que melhora a minha visão, ou eu vou, né, voltar até que aprenda e você consiga, né, voar e ir naquela, ascender, enfim. Quando alguém fala pra mim assim, você sabia que você podia se separar? Gente, eu juro, eu não sabia. Eu não pensei que eu ia me separar naquela semana. Vocês acham mesmo que se eu tivesse certeza que eu ia me separar e eu ia estar com viagem marcada, com tudo reservado, com tudo comprado? Não. Na minha cabeça eu pensei, a gente vai vibrar na mesma frequência. E em nenhum momento eu pensei que ia ter aquela situação ali específica e que eu sabia que uma situação como aquela levaria o nosso casamento ao fim, mas eu não sabia que aquela situação poderia acontecer, porque na minha cabeça, né, já tinha apesar de gostar de ver, acompanhar, era uma coisa que eu não poderia imaginar, que seria uma possibilidade, entende? Não, vou mentir pra ficar aqui com os guri e tal. Então, enfim, aconteceu, né? E aí aconteceu, a águia me mostra, olha, você acha mesmo que dá pra você conquistar imóveis, criar loja, nananã, enquanto você tá aqui fazendo isso aqui e tem alguém aqui mentindo pra você, dividindo a casa e alimentando coisas, isso aqui tu acha que vai te levar pra onde tu quer? A águia me mostra, isso me revela o que me impede de ter uma visão de águia. Isso aqui, vou ficar aqui? Não, não vou. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso crescer, eu gosto de crescer, eu já disse, eu sou ambiciosa. Então, eu saio, eu libero tudo que me impede, então, de voar mais alto, de ver coisas
mais legais e maiores e por aí vai. Então, eu acho que foi isso. E quando alguém diz, você não deveria ter usado, gente, é sério mesmo que alguém acredita assim, tipo assim, olha, eu tenho um casamento e eu quero crescer. Aí eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma ferramenta que vai me ajudar a enxergar o que agora eu não consigo enxergar e também o que me impede de voar mais alto. Aí eu boto essa ferramenta e essa ferramenta me mostra que o que me impede de voar mais alto talvez seja a pessoa que está do meu lado. Então o que eu faço? Eu paro de crescer para acompanhar a pessoa que está do meu lado? Tá errado então eu desejar crescer e aceitar que talvez a outra pessoa não queira crescer tanto e tá tudo bem, porque eu acho que esse é o ponto. A pessoa, nem todo mundo quer esse lugar e não tá errado. É só o desalinhamento, o julgo desigual que eu falei no vídeo passado, que hoje eu vejo a importância dessa questão de ambos ter essa ambição, a vontade de crescer, de estar olhando na mesma direção. Então, assim, eu não consigo achar que foi um erro da minha parte, como muitas pessoas falaram, do tipo assim, nossa, ela sabia que o arquétipo podia separar ela, mas ok, eu trouxe o arquétipo para separar? Não, eu trouxe o arquétipo para crescer. Aí o arquétipo me mostra o que me impede de crescer. E aí eu digo, não, melhor eu não usar o arquétipo, é melhor eu não crescer tanto, é melhor eu não sonhar tanto, porque é melhor eu preservar o meu casamento. Ok, se é o meu casamento que tá me impedindo de crescer, e crescer, desenvolver, evoluir é importante pra mim, tá bom, então eu tô disposta a soltar. E eu acho que foi só isso que aconteceu, entende? Então, me culpar porque eu quero crescer e porque o outro talvez não queira crescer tanto assim e queira alimentar coisas que eu acho que a gente... Não é que não tem mais idade, né? Não dá pra ser tão radical, mas assim, né? Tipo assim, pra mim não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Então eu só acho que foi isso que aconteceu. A águia trouxe à tona as questões que me impediam de avançar um pouco mais e eu me sinto de fato avançando um pouco mais. E eu estava disposta, e eu sempre falei, isso não era uma mentira, né? Tanto que no dia que aconteceu, assim, que quando a gente não tem conversa, né? A gente tem conversa de coisas burocráticas, questões financeiras e tal, mas assim, de vida, a gente não tem essa coisa de ficar amigo, né? Acabou, não ficou amizade entre nós, assim. Quero bem, desejo bem e tal, mas a gente não tem esse tipo de troca, né? Mas assim que teve o momento da separação, ele usou isso, assim, se tem uma coisa que eu aprendi contigo, é que a gente tem que fechar a porta, romper com tudo que impede a gente de crescer. Eu ainda, né, rebati, se tu tivesse realmente aprendido, a gente tava junto ainda, né, porque eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que eu deixo para trás tudo que eu preciso deixar para seguir crescendo, para seguir evoluindo, e eu entendo isso, gente, crescer sempre envolve deixar algumas coisas para trás, né? Deixar a chupeta, deixar a mamadeira, deixar o colo da mãe, deixar a fralda, deixar a primeira série para ir para a segunda, deixar os amiguinhos, a professora legal do primeiro ano para ir para o quinto ano. Sempre não tem como ascender sem deixar alguma coisa para trás. Então, é muito mais legal a gente pensar que, ok, então vamos ter pessoas que vão fazer a gente crescer, do que assim, não, eu tô errada em botar água, em querer crescer, porque talvez eu tenha que me diminuir pra acompanhar, entende? E teve muita gente que me culpou porque eu não deveria ter usado a águia, que eu não deveria, né? Eu não consigo ver dessa forma, tá? Então eu acho que sim, que o arquétipo ele teve uma grande influência não só na nossa separação, como também no que fez talvez a gente se encontrar, porque eu acredito muito que as experiências que ele viveu a partir do nosso encontro foi uma experiência muito diferente de tudo que havia sido vivido, né? Mas, como eu digo, a gente tem que acompanhar e observar tudo que o arquétipo nos traz de bom, de oportunidade, de ideias e de ruim, porque o arquétipo vai mudar tudo que a gente atrai. Tudo que a gente atrai e também todas as nossas limitações que nos impedem de ter aquele resultado que a gente deseja realizar, que a gente deseja buscar, tá bom?
E é isso, seguimos aqui com a Dona Águia, sem culpa, sem remorso. Eu não sou uma pessoa que eu troco muito de arquétipo, né? Como vocês sabem, eu tenho arquétipos que eu já tô há 4 anos com o mesmo arquétipo. Eu já tô há alguns meses com a Águia, provavelmente eu vou ficar bastante tempo e aprender o que eu precisar com ela nesse processo de mudança, crescimento, empreendedorismo, principalmente, que eu tô nessa fase bastante empreendedora. E essa situação não fez eu querer desativar a águia, evitar de crescer para alimentar algo. Se a águia tá me mostrando que tem coisas que me impedem de crescer, e pode ser que também aquela imagem que eu tinha era algo que me impedia de crescer, talvez fazer as coisas, né, ir lá no Canva, pegar uma imagem, uma logo lá, um símbolo e uma letra, talvez isso também me impedia de ter uma empresa a nível de águia. Então eu tenho observado muito tudo que está acontecendo, as pessoas, os cursos, as ideias de negócio que vem, e eu tô me rendendo à experiência da águia, e eu gosto de viver novas experiências, eu gosto de estar crescendo, de voar alto, e por enquanto está sendo bem gostoso. Claro que é doloroso, deixar para trás não é fácil, porque dói. Vocês viram que eu não omiti choro aqui. Eu fui muito sincera nos meus períodos e mostrei o processo. Falei quando eu senti falta na cama, senti falta de ver filme. Comprei a televisão, não sabia se eu ia me adaptar, porque a gente via muita série, muito filme juntos aqui na sala. Eu contei todo o processo, porque deixar alguma coisa, algo que a gente ama, às vezes é dolorido, às vezes é desafiador, mas às vezes é necessário deixar algumas coisas para trás. E a gente não morre, né? Vai viver, vai sofrer, vai lidar com aquele luto vazio e vamos para a próxima fase. É isso, gente, é isso, tá? Então, respondendo vocês, acho que foi o arquétipo, mas não me sinto culpada por querer crescer e nem por deixar para trás as coisas que me impedem de ascender, de crescer, de melhorar. E essa sou eu, né? Se tô certa, se tô errada, é tudo que eu consigo ser nesse momento. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Quem quiser consultoria, tenho 3 vagas ainda para julho de arquétipos, o link tá aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê em breve nos próximos vídeos.